caso, não é nem terceira, é a segunda, que a terceira é a primeira é a capa. Ó. Tá ok. Obrigada, Lucinha. Não, uma, duas, é terceira mesmo, Renata. Tá bom, obrigada. Estou enumerando aqui. Então, vamos lá, crianças. Se vocês quiserem o pessoal se inserir, tá? Só eu vou falando, tá bom? Falta bastante aluno ainda, 16 alunos só. Fase lútea, tá? É a fase que acontece, em média, nos 12 dias do ciclo. Durante esses dias, o folículo, deixando pelo óvulo dentro do ovário, começa a produzir o progesterona em maior quantidade para continuar preparando o revestimento do útero para os casos de uma possível gravidez. Ou seja, o progesterona é aquele que acaba tendo o quê? Como aporte ali principal para poder ter aquela fecundação, né, do seu período fértil, aonde se tem a ovulação, que a gente dá como fecundação, e daí é gerado a criança. Além disso, também existe um momento da produção que é de estrogênio, por isso algumas mulheres podem apresentar a sensibilidade nos seios, mudança de humor ou até mesmo edema. Quando nós mulheres temos essa produção de estrogênio aumentada, né, é que algumas mulheres elas acabam relatando que até mesmo antes, durante e após, né, uma semana da sua menstruação, acaba sentindo o quê? O mamilo, o quê? É sensível ao toque e a gente consegue identificar que ele também fica muito sensível. O sutiã incomoda, a blusa incomoda. Isso ocorre por quê? Porque algumas mulheres, além de ter essa sensibilidade, a produção de estrogênio ela acaba sendo o quê? Aumentada por conta disso. Por isso que algumas mulheres acabam tendo essa sensibilidade por conta disso no biquinho ali do peito, né? Que é o mamilo. Tá ok? Bom, ainda na fase lútea, quando a fecundação não acontece, a fecundação é por conta da gravidez, tá? O folículo vai encolhendo dentro do ovário e por isso os níveis de estrogênio e progesterona, eles acabam o quê? Diminuindo. Quando a mulher ela fica grávida nesse período, né, que é a fase lútea, porque teve a fase lá ovulatória, nessa fase lútea, quando acontece isso, essa mulher, esse estrogênio, esse progesterona, acabam sendo diminuídos, porque essa mulher ela não ficou gestante. Quando ela fica gestante, aí sim tem o aumento desse estrogênio e da progesterona, tá? Não houve a fecundação, o estrogênio e a progesterona, isso é um hormônio, tá? Os dois são hormônios, ele acaba o quê? Diminuindo, que isso é o que reveste o quê? O revestimento do útero, seja ele eliminando, dando início à menstruação e o próximo ciclo menstrual. Fase ovulatória. É que está se preparando para poder receber essa criança. Teve a fecundação. A fase lútea, ela dura em média aí 12 dias. Teve a fecundação, não veio menstruação, tá? A mulher não engravidou. Engravidou, não tem a menstruação. É a fase que a gente dá como a fase lútea. Algumas mulheres, elas param de menstruar, algumas, né, de 10, né, às vezes uma pode ocorrer de relatar que está tendo ainda essa menstruação. Só que essa menstruação a gente tem que tomar cuidado, porque muitas das vezes as mulheres, elas podem estar fazendo um descolamento de placenta prévia, é onde tem esse sangramento, e que muitas das vezes pode ser confundido com a menstruação. Por isso que algumas mulheres, elas acabam relatando que nos 3 primeiros meses da sua gestação, ela acabou menstruando. Mas tem que se levar em conta se realmente, muitas das vezes, né, ela descobre depois de 3, 4, 5 meses que ela está gestante. Nesse período... Professora. Oi. Desculpa interromper a senhora, mas eu tenho uma amiga minha que ela tem 18 anos. Ela está indo para a 3ª gestação dela. A primeira foi um neném só,
A segunda foi gêmeos. E agora é um bebê só. Só que nas 2 primeiras gestações dela, ela perdeu. Por conta que ela descolou a placenta, né? Ela menstruava Então, e não conseguia aguentar. Perdeu nos 3 primeiros meses do neném. então, Aí agora tá fluindo a gravidez dela. Mas antes não. Então, Caterine, o que acontece foi o que eu falei no início, né? Então, muitas das vezes a mulher ela acaba menstruando, ela tá gestante, mas ela não sabe e ela considera como se isso fosse uma menstruação, mas não é uma menstruação, é descolamento de placenta prévia. Entre, né, o saco vitelíneo, né, que é onde tem ali a criança, ela fica gerada, tem um desprendimento, acaba se descolando da parede. E ali sai aquele sangramento, né, via vaginal, é onde dá que essa mulher ela acaba relatando que ela está menstruando. Mas que muitas das vezes não é isso. Quando, né, tem esse descolamento da placenta prévia, tem um espaçozinho, esse sangue ele sai, tá? Então dá como que uma menstruação, mas não é menstruação, é o descolamento da placenta e que muitas das vezes pode levar ao aborto também. Inclusive, tá tendo que ficar de resguardo por conta disso. Ela não pode fazer esforço nenhum, porque senão é gravidez de risco mesmo. É assim mesmo. Quando eu fiquei grávida do meu filhote, né, eu descobri com 3 meses, mas a minha menstruação também ela não veio, tá? Mas como ela sempre foi irregular, então eu achava que era por conta disso, mas não era, tá? Então, quando eu descobri, eu já trabalhava dentro de um centro cirúrgico, né? Os gases, que são o Cevorane e o óxido de nitroso, eles saem porque você faz aquela inalação, né? Inalação venosa, inalação por inalação, que são uma das vias. Então, aquilo ali, quando a criança está inalando, sai pelos lados. Quando a gente abraça a criança, eu fiquei sentindo muito cheiro. Quando na época, né, quase 14 anos atrás, meu filho hoje tem 13 anos, com 5 meses, o meu filho ele queria nascer, com 21 semanas, que a gente dá hoje como semanas, tá? Então, ele queria nascer. Então, seria realmente, eu tive uma gravidez de alto risco por conta disso. Nesse período, você teve que ficar internada? Não cheguei a ficar internada. Eu fiquei em casa mesmo, em repouso absoluto. Então, eu fiquei... Tem que tomar remédio para menstruar. Tive que tomar remédio para poder segurar a criança. Cocô, para poder fazer, quando estivesse realmente na portinha. Eu não podia fazer nenhum tipo de esforço, literalmente, tá? Então, de 21 semanas até 37 semanas e 6 dias, eu fiquei tomando remédio para poder segurar a Jorge, que queria nascer, né? E com 21 semanas. Prematurérrimo, tá? Então, assim, vai de mulher para mulher. Então, isso é muito relativo. Então, cuidado quando vocês acharem, né? Gente, fala uma coisa para vocês, né? A mulher, ela sente que ela está gestante, mas ela precisa conhecer o corpo. A mama, ela vai ficar maior. Ela vai ter mais fome em horários, assim, de madrugada, tá? Fora que a vontade de fazer xixi, de desprezar a diurese, é muita coisa. Então, assim, alguns sinais você acaba observando. Às vezes, uma bermuda não fecha, né? Estava fechando há 2, 3 dias atrás, depois ela passa a ficar apertada. Então, a gente sabe que a gente está comendo muito ou uma coisa que a gente realmente fez que pode levar a essa gestação. Então, isso é muito relativo. Então, a mulher ela consegue observar o seu corpo através disso. Nossa, eu senti uma fome, mas eu não sabia por que eu sentia tanta fome. E, tipo assim, quando eu engravidei com 24 anos. Então, assim, eu não tinha tanta experiência que eu tenho hoje, tanto na vida profissional quanto em conhecimento. Então, hoje eu percebo essa diferença, tá? Então, quando eu paro para pensar por que eu sentia muita fome, na época foi assim que saiu o Hades. Lembram do Hades? Vocês bebem Hades até hoje? Nunca viram, sabe o que é Hades, não? Hades, professora. Hades, isso. Eu falo Hades. Muito Hades, bom. tá? Então, eu tomava 1 litro daquele ali por noite, em cada plantão. E era uma fome que vocês não tinham noção. Eu levava poder aquilo ali beber à noite, para poder não ficar comendo besteira, tá? Porque eu sempre tive esses negócios. Como, mas algumas coisas eu evitava.
Então, eu passei a comprar, porque o de pêssego era o mais gostoso, pêssego, Josélia, pêssego e maçã, eu bebia 1 litro daquele ali por noite, gente, porque era noite sim, noite não. Era uma fome de 10 mendigos, tá? Então, hoje é que eu passo para poder observar que eu não observava no meu corpo. Então, a mulher, quando ela realmente conhece seu corpo, ela consegue identificar o porquê que vinha aquela fome toda. Era fome de 10 mendigos. Você comia e continuava sentindo fome. Comia e continuava sentindo fome. E daí eu tive que ficar em casa, que eu não pude mais trabalhar. Né? Mas depois eu voltei, óbvio, né? Estou aí até hoje. Professora, Oi? você está falando de placenta prévia e aproveitar e pegar o gancho? Qual é a diferença da placenta? Tem diferença da placenta prévia para a placenta prévia total? Porque eu tive a placenta prévia total da mãe desde meu filho. Já nem me mexer na cama. Então, a placenta prévia total é aquela que está realmente totalmente descolada. Nós temos a marginal, tá? E as intermediárias. Isso acontece quando realmente ela se desprendeu toda. É quando você faz um esforço. Os 3 primeiros meses, ele acaba sendo muito crítico por conta disso. É onde a mulher ela precisa tomar o ácido fólico, tá? Para poder ela manter essa gravidez também saudável por conta disso. Então, quando eu tenho descolamento de placenta prévia, é só um descolamento. Quando eu tenho a total, ela está desprendendo. Então, é onde eu tenho que tomar todo o cuidado por conta disso. Mais à frente, eu acho que eu falo um pouco para vocês sobre isso, tá? É porque essas placas assim, de meio quilo de sangue de mim, da assim prévia total. Aí o médico falou. Né? Até xixi tinha que fazer na cama, não podia nem se mexer. É isso mesmo. Ah, tá, obrigada. Nada. Alguma dúvida, crianças? A mais? Não? Então, vamos lá. Quando a fecundação, então, a fase lútea, ela realmente é isso, tá? Teve a fase ovulatória, fecundou, beleza. Não fecundou, volta aí a menstruação tudo de novo. É onde entra na fase folicular, na fase ovulatória e na fase lútea. Então, o ciclo menstrual, ele tem isso, tá? Eles são divididos em 3. Quais são esses 3? Lútea, ovulatória, lútea, mentira, caceta, folicular, lútea e puçanha. Existe 3 fases do ciclo menstrual. Eu tenho a folicular, ovulatória e a lútea. Agora foi, tá? Isso é importante. A fase folicular é aquela que está se preparando para poder vir o quê? A menstruação, que ela dura em média de 5 a 12 dias. É onde a gente começa a contar relacionado ao meu período fértil, que é o 14º dia. A fase ovulatória é aquela que é o ápice, né? Da o quê? Da fecundação, que são os seus dias férteis. Já a lútea é aquilo, não teve fecundação, menstruação desceu. Teve fecundação, a menstruação ela não vem. Se tiver a fecundação, né? Se você suspeitar que você está grávida e tiver sangramento, procura investigar, porque isso pode ser um descolamento de placenta prévia. Tá ok? Conseguiram entender? Então, a primeira é folicular, a segunda ovulatória, a terceira lápia. Lútea, Lucia. Lucia? Oi. Lútea. L-U-T-E-A. Lútea. E a quarta seria a fecundação. Não, quarto não tem, não. Ah, são só 3. Isso. Anotou? Sim. Então, vamos lá. Aqui, ó, é onde tem a produção, ó, fase do ciclo menstrual. É onde eu tenho o estrogênio e o progesterona. É onde tem o quê? Ó, fase folicular. Vamos aqui primeiro para ele, ó. Fase folicular,
Tá vendo? A produção de hormônio ela é bem pequenininha. Eu tenho a fase ovulatória, tá? Então, se teve a fecundação, ela vai ter uma produção o quê? Excessiva. Não tendo a fecundação, esse hormônio ele vai cair, tá? A fase ovulatória, se vocês perceberem, é onde a gente tem sempre o pico maior, aonde eu tenho o aumento da progesterona, tá? E do estrogênio. Isso aqui é só para vocês terem mais ou menos uma base. Professora, essa figura vai cair na prova? Não, tá? Mas o que é o IPC para caralho aí é relacionado à divisão aí do ciclo menstrual, tá, gente? Mens. M-E-N-S. Não é menstruação, não, é menstruação, tá bom? É só para poder dizer que está errado, tá? Então, aqui a gente começa a calcular o período fértil. Já expliquei pra caramba para vocês sobre isso. Isso aqui é o método da tabelinha que são utilizadas. Algumas mulheres, ela não pode estar fazendo também introdução de hormônio dentro de si, tá? Então, é utilizado o quê? Como calcular o seu período fértil, né? Que é da tabelinha. O período fértil pode ser calculado através da técnica de tabelinha, mas a técnica só é confiável no ciclo de menstrual se ele for o quê? Regular. É aquele que você sabe que vem aí nos seus dias certinhos, tá? Então, quando você consegue identificar que tipo de ciclo é o seu, tá? Então, a gente tem o ciclo de 28 dias, temos de 21 dias, 28 dias, e é quando a gente tem de 30 a 35 dias, tá? O período fértil inclui o dia da ovulação, mais 3, né? Ou 3 ou 2, foi o que eu falei para vocês, 3 dias a mais e 3 dias a menos. Lembrando que a ovulação ela ocorre na metade do ciclo. Quando o ciclo menstrual é irregular, é mais difícil de saber o dia da sua ovulação e pode ser mais difícil de engravidar, pois não consegue calcular com exatidão, né, o período fértil. Então tá aqui, ó, o que a gente coloca. Conseguem ver a tabelinha? A menstruação ela veio no dia 1º, ela ficou até o dia 5, correto? Então, ela vai até o dia 14, que é o meu provável dia o quê? Fértil. Então, esse ciclo aqui de menstruação é o ciclo de 28 dias. Aqui ele colocou 3 dias para trás e 3 dias para frente. Então, eu tenho do dia 11 ao dia 16, para eu fazer o quê? Eu me prevenir para poder não ter essa gravidez indesejada. Tá ok? Conseguiram entender? Foi? Alguma dúvida? Então, vamos lá. O outro método que eu acabo tendo, tá? É relacionado ao quê? Aos sinais que indicam o período fértil. Então, isso a mulher também ela consegue se conhecer através do quê? Do muco cervical. Falei para vocês isso lá no início, tá? O sinal que indica o período fértil são um corrimento transparente, semelhante à clara de ovo, o aumento da sensibilidade das mamas e leve dor na região do útero. É quando a gente acaba sentindo essa dor por conta da ovulação. Semelhante a uma cólica leve e passageira. Então, vamos lá. Quando a gente acaba ficando menstruada, né, a menstruação foi embora. Então, se vocês perceberem, né, na calcinha ou no Carefree que é utilizado, acaba vindo igual uma massinha, tá? E fora que você se sente úmida o tempo todo. Então, essa massinha, né, que é esse muco, ele vai mudando a consistência até ele ficar assim, ó, que é o muco do período fértil. Que quando você limpa, que você passa o papel, muitas das vezes ele fica o quê? Agarradinho. Se você pegou no dedo, juntou e separou e ele arrebentar, não é o seu período fértil. Agora, se você juntar e você perceber que ele esticou, aí você está no seu período fértil, tá? É a probabilidade que você pode estar tendo aí para você engravidar, ok?
Alguma dúvida? Então, vamos que vamos. Professora, mas a pessoa que toma remédio fica também com período fértil? Fica também. Tá? O seu período fértil acontece, mas o anticoncepcional que a gente toma vai fazer que a gente possa estar tendo relação tranquilamente no período fértil ou não, sem ter risco de engravidar, porque o anticoncepcional ele tem essa potencialização, né? É de quando você tiver realmente o seu período fértil, você pode namorar tranquilamente que você não vai engravidar. Entendeu? Nosso período fértil a gente tem ainda, a gente consegue identificar, tá? Eu tomo anticoncepcional, o meu é injetável também, tá? Mesmo assim, eu consigo identificar o meu período fértil, tá? Entendi. Professora. Remédio ou não? Oi? Fiquei confusa agora. Então, não quer dizer a mulher não engravida só no período fértil, ela pode engravidar a qualquer momento, né? Não. A mulher, ela, no mês, vamos botar no mês de 30 ou de 31 dias, a mulher só tem 2 dias no mês que ela pode engravidar, que é o dia do seu período fértil. Por isso que algumas literaturas colocam 2 ou 3 dias para frente, 3 dias para trás, tá? Vamos supor, ela não faz uso nenhum de anticoncepcional, ela usa aí o método de tabelinha. Então, ela precisa conhecer o seu corpo, tá? Ela tendo relação no seu período fértil, ela vai engravidar, a menos que tenha algum problema. Caso ao contrário, estando tudo certinho, ela vai ter a fecundação sim, que é através do espermatozoide, e aí vai ter uma gravidez, tá? No mês só tem 2 dias, só que a gente não consegue identificar qual é o dia. Claro, existe aquele dia em que a mulher ela se sente mais bonita, o dia que ela está cansada de colocar aquela roupa, mas ela olha no espelho e ela acha que ela ficou gostosa. Não sei se vocês já passaram por isso. É aquele dia que você tira um montão de foto e você acha que você está maravilhosa, tá? Porra, hoje eu tô no foco bom. Então você, aproveitem esse dia, que é esse dia do período fértil. Fora que você sente também, né, essa cólicazinha, tá? No pezinho da barriga mesmo, na região pélvica, você consegue identificar aquela cólicazinha bem discreta, mesmo passando a menstruação. Passa a se conhecer. E às vezes, quando você vai ao banheiro, passa esse período fértil, quando você vai ao banheiro e você se limpa, a gente consegue observar que sai uma quantidade desse muco, é como se fosse catarro. Você consegue identificar através disso. A mulher que se conhece, que presta atenção no seu corpo, ela consegue identificar. Entendeu? Entendi, sim. Obrigada. Agora, toma injeção, né? Toma pílula ou até mesmo a injeção, tá? Mesmo que esteja, você saiba o dia do seu período fértil, você pode namorar tranquilamente, tá? Que você não vai engravidar. Mas lembrando que o método mais indicado, 100% seguro, que você não vai engravidar, qual é? É não ter relação sexual. Esse é 100% seguro. Se você não faz, você não vai engravidar. Esse é um método 100% seguro, tá? Não é assim? Né, Rosilene? Professora. Oi. O que a senhora me diz sobre o útero inverso ou invertido? Fala um pouquinho mais alto, que eu não ouvi. O que a senhora me diz sobre útero inverso ou invertido? Então, isso aí ocorre quando a mulher, né? A gente pode dizer que isso é uma malformação congênita, né? E isso é adquirido, tá? E que a mulher ela tem uma dificuldade de engravidar por conta disso, tá? Isso é uma malformação que precisa, né? Tá tendo um acompanhamento ginecológico por conta disso, tá? Professora, Oi. quem tem ovário policístico tem algum problema para engravidar? Então, a dificuldade de engravidar é muito maior, sim. Precisa se fazer tratamento ginecológico, tá? Ah, sim. Obrigada. Professora, Oi. quer dizer então que a gente só tem 2 dias no mês que tem a chance de engravidar?
Isso. Então, tem uma mulher que perde casa que é boa de mira da data, hein? Porque anda tudo cheio de filho. Elas são prósperas, né? São. Marta, você não presta, hein? Tomando conta da saca vida da mulher, gatinho. olha. Né? Você já escutou que uma árvore sem fruto é uma árvore seca? Na Bíblia fala isso, então. Por hoje deu. Pessoal que leva Catarina, pé por da que letra tá mesmo. falando isso, bicha? E professora, Por que você tá falando isso? e outra coisa, tem uma coisa para dizer para vocês. A professora falou assim, 100% é só não fazer relação sexual. Professora, a gente só engravida se Deus quiser. Pode fazer isso se Deus quiser. Se Deus não quiser, você não engravida. Hoje ela tá na graça, né? Deixa, Ela vai tá nessa. na graça. Não concordo, não. Se eu fosse pensar assim, ó, tava cheio de filho. Tô brincando, né, Lucy? Foi só uma gastação da gente. Então Deus quis que eu engravidasse muito, hein? Então, deixa eu falar. Eu concordo com a Caterine. Só cai uma folha do céu, se o Papai do Céu permitir, né, da árvore. Então, assim, eu acredito também, né, que a criança ela só vem com a permissão de Deus também. Independente se a mulher ela pode ou não, tá? Se a gente for parar para pensar, tem aquelas mulheres que têm muito dinheiro, tá? Mas o sonho dela é de ser mãe, mas que não engravidam por nada. Pode fazer inseminação in vitro, pode fazer, né, as inseminações aí da vida e que não engravidam. Então, assim, eu acredito que cada gestação, que cada vida, né, porque é ele que dá a vida, então cada vida é por ele. Então, é ele que realmente... Essa daí não conheceu o PQD não, professor. É o quê? Essa daí que fez todos os tipos de procedimentos não conheceu o paraquedista. Convenci? Não conheceu o PQD consegue... Então, o PQD consegue mudar a lei da física, lei da biologia. Tá. Então, vamos lá. Então, é ele que tem esse poder de realmente de tirar e dar a vida. Então, eu acredito muito nisso também. Independente de situação financeira ou não. Só que existem métodos, né, eficazes, lembrando que não é 100%, né, seguro, mas que você possa estar prevenindo uma gravidez indesejada. A partir do momento que se tem a fecundação, que você consegue descobrir, que você descobre que você está gestante, claro que ele não foi planejado, mas essa criança, para poder nascer, ela será muito desejada. Então, isso é importante. Então, eu levo comigo isso também, tá? Então, assim, Deus, ele permite que essas crianças realmente venham, tá? Que é o meu mundo completamente apaixonada por eles. Mas, professora, Oi. Eu falei brincando, tá? Eu espero que as pessoas não tenham levado a sério por outro lado, obviamente. Não, Catarina, tenho certeza, tá? Tamo junto.